Bom dia, pessoal, bem-vindos e bem-vindas à Janela da Alma Cartomancia nessa manhã de domingo, dia 18 de janeiro de 2026. Eu sou a Mira Doca, falo para vocês daqui do litoral sul de São Paulo e a nossa carta do dia ao vivo de hoje está começando. Sejam todos bem-vindos. Como sempre, começamos sorteando nosso baralho, pedindo ao universo que na sua perfeita sabedoria e bondade nos mostre o baralho que pode melhor traduzir as energias e tendências desse domingo, dia 18 de janeiro de 2026, nos trazendo as orientações para bem vivermos nosso dia com amor, saúde, presença e paz. Marlu, bom dia, bem-vinda. Vamos ver, pessoal. Baralho comum novamente. Então, semana passada repetiu Sibila 3 vezes, essa semana repetiu o baralho comum 3 vezes. Curioso, né? Então, tivemos essas duas últimas, né? Hoje é domingo, então essa daqui foi sexta e essa sábado, ontem. O baralho comum tá aqui, é o Copag 310. Então, vou juntar essas duas aqui. E vamos lá. Pedir que o universo nos mostre com a sua perfeita sabedoria e bondade a carta desse baralho que melhor traduz as energias e as tendências do nosso domingo, dia 18 de janeiro de 2026, nos trazendo as intuições, palavras de caminho de compreensão da carta e sabedoria para aproveitar esse conhecimento em favor da vida, dentro e fora de nós, com amor, com saúde, com presença e em paz. Bom dia, Carmen, Caminhos de Luz, e a Lene Blue, bom dia, amada. Bem-vindas, queridas. Vamos ver. Uma dama de espadas. É melhor, né? A dama de espadas é aquela que vai ajudar a gente a não nos deixar levar, né, pelas energias, se é que elas se colocaram, dessas últimas duas cartas, olha lá, que foram o 9 de paus e o 3 de espadas. Então, essa dama aqui vem muito bem hoje, né? Ela traz a racionalidade, um sentido de realismo, um sentido de pé no chão. Apesar de ser de espadas, tá na mente, ela vai olhar para as próprias espadas do 3 de espadas de ontem, né? Com uma consciência clara, né? Bom dia, flores do dia, bom domingo, disse a Leni. Então, ela não vai se deixar influenciar, entende? Ela é a figura mais adequada para justamente lidar com a energia das espadas, né? Vejam que ela olha. Ela representa sempre a anciã, tá? A sabedoria da anciã. Nós estamos na fase lunar, né? Exatamente, que representa a anciã. Então, hoje a lua fica nova em Capricórnio, às 4h50 da tarde, às 10 para 5 da tarde, né? Então a gente conclui a alunação do Sagitário, entra na alunação do Capricórnio, que é a primeira que já começa nesse ano, né? E o que ela responde aqui? Ela responde talvez, tá? Essa responde não, mas essa responde talvez. Então ela põe
Ela põe em dúvida, né? Essa daqui, eu não sei como é que foi por aí, gente. O 3 de espadas aqui pra mim, ontem, eu percebi algo dele, mas que não teve nada de tão sofrido. Foi até curioso, né? Porque teve um teretetê um certo momento do dia ontem, na rua com desconhecido, sem noção. Não virou um bate-boca, mas era desprezo, más palavras. A pessoa desprezou a gente na situação X lá e falou umas coisas que eram um despropósito e eram más palavras, mas nenhum barraco, nada tão assim, entendeu? Tudo se resolveu e nem muito menos algo que magoou, que criou tal, porque passou tal, ficou para trás. Então teve, mas nossa. Quisera eu que todo 3 de espadas fosse assim, né? Como foi ontem. O que eu percebo também é que esse baralho comum, né? Essas cartas do baralho comum em relação às outras, o conteúdo das anteriores, ele é mais, né? Se a gente pega o tarô, se a gente pega aqui a Sibila, o ladrão, a própria donzela que saiu, o próprio sol no Lenormand, são cartas mais complexas, né? Elas têm uma carga expressiva maior, mais complexa, né? E quando entra esse comum, por mais que esteja trazendo, anunciando, né? Aqui no caso, atrasos, obstáculos, aqui desprezo, más palavras, é um pouco mais neutro, talvez seja dentro da linha, fica com uma carga expressiva, dramática menor, né? E a própria dama, que ela é a mais expressiva, né, de todas. É porque o fundo é branco, não tem tanto adorno, é branco e preto, essa coisa mais básica, né? Diferente dessas daqui que tem várias nuances, essa da lua super complexa, né? Com vários personagens, com mar, com barco, com céu e tal, né? Aqui a gente tem uma coisa mais abstrata, menos complexa, né? É uma energia mais pura que ela pode se manifestar, depende muito do contexto de cada pessoa, né? Porque os cenários, né? Aqui podem ser qualquer cenário, né? Então eu sinto assim essa mudança, né, na linha da semana, porque as 3 últimas cartas vieram no baralho comum, né? Olha a Leni dizendo, tive um dia tranquilo comigo mesma, solitude necessária, altos papos internos. Então, perfeito, né? Você também não viu, porque potencialmente um 3 de espadas pode ser bem difícil, assim, dolorido, sabe? Ele pode ser complicado, né? Agora, a gente não pode esquecer que aqui é uma tiragem coletiva, que a gente nem sabe todo mundo que tá assistindo, né? Então, enfim, pode aparecer de uma forma ou de outra para diversas pessoas, dentro de cada contexto, é uma infinidade, né, de possibilidades. Agora, essas outras que vieram no início da semana já são cartas que trazem, né, aspectos, essa lua, os 2 cães, todo esse cenário, as 2 torres, o farol e essa torre, o mar, imagina, o oceano, o céu com as nuvens, a própria lua no céu. Então, é uma coisa muito mais, evoca, né, um ambiente muito mais complexo, né, do que se a gente pensa o baralho comum que anuncia somente aquela energia, um 9 de paus. Então, é um 9 dentro do naipe de paus, né, mas não traz maiores elementos pra gente dizer, isso ou aquilo. Essa energia, e aí tem maneiras e maneiras diversas, em que ambiente, em que cenário, com quais personagens, não diz tanto, né? Então, apenas anuncia, nos previne devidamente, né? Nos pede tanto uma quanto a outra presença, etc. E aí hoje vem a dama de espadas, que é a figura exata, né? Para poder lidar com isso daqui, né? E na nossa síntese também ela fica muito bem, né? Deixa eu então dizer essa para hoje. O que a dama de espadas fala, né? Ela fala da gente exercendo sabedoria, racionalidade, né? Tendo uma mente capaz, né, de perceber as coisas, de operar ideias. Então ela favorece os estudos, né?
A dama de espadas, em geral, ela não vai fazer questão de se moldar ou de aparentar alguma coisa que ela não é, né? Então, muitas vezes ela pode, se estiver num contexto social, com muita gente, ela não vai fazer questão de agradar ninguém, entende? Muitas vezes ela é uma pessoa que os outros olham e talvez antipatizem, porque ela tem esse jeito dela, não está preocupada em puxar saco, em parecer alguma coisa. Ela faz a crítica, então ela fala as verdades, se for o caso, não com a intenção de necessariamente expor ou perturbar alguém, né? Mas com a intenção de colocar as coisas, os pingos nos is, né? Olha a Carmen dizendo, aqui teve uns contratempos, mas deu tudo certo. Que bom, amada. Porque é o tipo da coisa dos contratempos, o 9 de espada junto com esse 3. Então, tem um potencial, né? Se a gente não for, mas se a gente tá na dama de espadas, a gente vai lidar com isso de forma objetiva. A gente não vai ser arrastada pro drama, porque ela é justamente avesso do drama, o contrário do drama, que seria uma dama de copas, né? A de espadas não vai fazer drama, né? Ela não vai, ela vai ter um olhar preciso, objetivo para as coisas, né? Olha a Sabrina chegando, bom dia. Ela também conhece muito bem a natureza, né? Então, por exemplo, se há uma provocação, né? Se alguém a provoca, tenta tirar ela do sério, tirar ela da linha, ela percebe esse tipo de coisa e ela de todas as figuras, talvez ela é a menos suscetível, as figuras femininas pensando, né? A menos suscetível a cair em qualquer tipo de provocação, bate-boca. Agora, se houver realmente uma discussão séria, real, sobre qualquer coisa, ela também ela vai peitar, mas a partir de uma perspectiva extremamente, os argumentos, e também essa coisa dela não fazer questão, ela não faz questão, entende? De manter qualquer vínculo, se ele não for um vínculo verdadeiro, autêntico, né? Se for falsidade, se for dissimulação, ela percebe, né? E então, ela é a energia ideal para a gente poder lidar realmente com esse tipo de contexto mutante, mutação, uma coisa meio complicada, com um potencial para a gente se decepcionar ou se irritar ou qualquer coisa assim, um ambiente que pode trazer, né, palavras e situações que podem surgir, essa coisa do desprezo. Então, não é a pessoa que vai se sentir desprezada, oh meu Deus, a dama de espada vai olhar e vai falar, nossa, olha só isso aqui e tal, né? Mas ela não vai ela não vai levar as coisas pro pessoal, sabe? A dama de espadas, ela consegue ter essa coisa mais fria, né? E é justamente por isso que muitas vezes ela incomoda, né? A Isabel Jesus chegou, bom dia! Muitas vezes a dama de espada representa também uma guardiã, uma força feminina muito sábia, feiticeira, que sabe mexer com a magia, que domina as artes, assim, essas artes todas divinatórias e tal, né? Então, ela nos traz aqui um aspecto muito interessante. Ela também faz um contraponto, ela traz uma equilibração para a energia da jovem, né? Que estava aqui na quarta-feira, e com a própria energia da lua, que seria a mãe, né? Então, é como se fosse a mãe, a filha e a avó, tá? A gente tem 3 faces do feminino essa semana, né? Reforçados. Nós temos uma face do masculino, que é o ladro, né? Que não é uma face positivada, vamos dizer, aqui tentando tirar vantagem ou alguma coisa que rouba a energia, etc. Uma forma de agir nossa, né? Que de repente também tira de nós energia. Pode ser a gente ou pode ser o outro, ou um contexto. Então, atividades, coisas, informações, né, que são cansativas, por exemplo, como foi no meu caso, né? E depois, peraí, nos masculinos também, o sol. Então, peraí, deixa eu organizar de novo aqui.
Porque fica a lua, o ladrão e a jovem. Depois o sol. O sol resolve qualquer questão aqui e protege e tal. Aqui já vai resolvendo, se teve alguma perda de energia aqui, dessa para essa, né? Aqui já vai melhorando e aqui amadurece, olha com clareza, etc, etc. Aí vem de novo uma coisa meio atrapalhada no ambiente, um 9 de paus, depois um 3 de espadas, mas aí entra a dama de espadas aqui, trazendo também objetividade, sabedoria, a sabedoria também de falar e calar na hora certa, né? Ela tem a malícia, ela é diferente do rei, porque o rei de espadas não tem a malícia, não tem essa pitada apimentada. Essa daqui tem. Essa daqui usa, por exemplo, do sarcasmo e da ironia, mas não de forma apegada, ela é desapegada, entendeu? E se a outra pessoa não sabe brincar, paciência, entende? Com relação a ela, porque para ela, azar da pessoa, ela não vai ficar se sentindo mal, se sentindo culpada, ou se alguém cutuca, né, ela vai responder no momento e depois passou. E se ela entender que essa pessoa é de má índole, ou que essa pessoa não vale a pena, para ela é ok, ela resolveu, entendeu? Então, eu entendo assim, que ela é a figura mais adequada para lidar mesmo com esse tipo de contexto dos 2 dias anteriores, né? Ela é aquela das femininas que tem mais condições de entender do que se trata e não toma pessoal, não leva para o pessoal, sabe qual é? Não vai deixar que isso faça com que ela duvide de si, ou que a sua autoconfiança vacile, ou qualquer coisa assim, né? Então ela olha com bastante realismo, né, para as coisas e consegue transitar, né? Bom dia, meninas! Deixa eu cumprimentar aqui. Chegou a Isabel e chegou a Sandra Regaço. Bom dia! Bem-vindas! Então, agora o que ela responde? Geralmente é talvez, tá? A resposta clássica da Dama de Espadas é talvez, porque é assim, tudo depende do que se trata, de cada coisa. Para cada coisa, a correta resposta, o correto posicionamento, né? Ela descarta dramas e arrastos emocionais, rompantes emocionais, descontrole emocional, tudo isso aqui nessa figura não rola, né? Ela sempre vai ter aquela presença capaz de responder as coisas com argumentos lógicos, lúcidos, né? E sem se desorganizar, né, emocionalmente. Geralmente ela representa uma parte em nós que é acionado justamente quando as coisas começam a parecer desafiadoras no âmbito emocional ou no âmbito energético, sabe? Então ela vem e não deixa que a gente mergulhe ou seja arrastado para uma coisa, como é que eu posso falar? Para uma distorção, né, da percepção, sabe? Quando a nossa percepção das coisas distorce, né, e aumenta e exagera, sabe? Então ela tem essa capacidade de, com objetividade, de entender, de ler as situações, as pessoas e posicionar-se da forma mais correta, de acordo com os critérios dela, tá? Da forma mais correta para ela, da forma como ela entende que a situação demanda, né? Então ela não vai falar além da conta, nem a quem da conta. Ela vai falar o que precisa, explicando com bastante lucidez, com bastante objetividade e lógica, né? De forma bastante coerente sempre. E se o outro ficar afetado ou se o contexto estiver confuso, ela não vai ficar confusa, entendeu? Ela vai conseguir ser precisa, né, na sua interpretação das coisas, na construção mesmo do entendimento das coisas. Então, ela, num certo sentido, combina muito com o Sol, porque o Sol esclarece, né, mostra a verdade, ela vê a verdade das coisas.
de forma pontual. Ela não fica aumentando, né, de maneira ilusória, né, distorcendo e etc, tá? Então é muito positivo que ela tenha vindo, embora ela responda talvez, ela vem de uma maneira assim na nossa linha muito boa, ela vai resolver tudo isso aqui, né? A maneira como esse 9 de paus com esse 3 de espadas se colocaram aí na vida de cada um, que pode ir de uma maneira só sendo uma baguncinha, uma coisa que, né, vai passar logo, até sendo coisas maiores, mais complicadas, mais dolorosas talvez, né? De toda forma, essa dama, ela vai ter o olhar exato do que é, e vai entender o que é, e vai saber se posicionar, se colocar, responder, né, diante da coisa, de acordo com o que aquilo é, né? Então é lucidez, sabe, eu diria, uma das palavras de caminho que eu diria assim, que traduz essa carta, tá? Lucidez, sabedoria, discernimento, coerência, né? Equilíbrio emocional ou talvez até um pouco menos, né? Desapego, né? Desapego em nível emocional, né? Inteligência, sagacidade, tá? Agora, em termos do que essa carta, assim, estabelece de energia, o que ela favorece, que tipo de atividade? Toda atividade reflexiva, toda atividade analítica, né? Da gente analisar coisas, da gente lidar com qualquer tipo de fatos, informações, sejam elas vivenciadas, né, da nossa própria experiência, sejam fatos, informações, teorias, né, sejam coisas dos estudos, né? Então ela favorece bastante também, tá? Então quem programou para hoje estudar, ler, escrever, né, todas as atividades ela favorece, tá? E uma atitude mais imparcial também. Imparcialidade é outra qualidade dela, né? Desapego e imparcialidade, né? Para poder lidar com as coisas, né? Então ela vai operar naquilo que precisa, ela vai atuar, mas sem se identificar demais com nada. E é isso nela que irrita os outros, sabe? Porque em geral as pessoas fazem, né, jogos, né? Jogos emocionais, essa coisa, assim. E ela não entra nisso, nunca ela entra, ela não cai nisso, né? Então ela é perfeita, tá? Para esse contexto aqui das duas cartas anteriores, né? E aí na nossa síntese da semana nós ficamos com Lua, Sol e Dama de Espadas, que também é excelente, né, pessoal? Ela vai trazer, porque Lua e Sol juntos abre muita coisa, tá? Essa Lua e esse Sol com ás de ouro, né? Lua e Sol juntos aqui, essa Lua e esse Sol colocam muita coisa em perspectiva, né? Dão assim, tanto no nível da sensibilidade, da intuição, da energia no nível interno, no mundo interno, como no mundo externo, né? O horizonte, a vida acontecendo, o movimento, né? E aqui também muito movimento das águas do barco e tal, os bichos aqui, né? E ela vai poder exatamente olhar para isso e fazer com discernimento perfeito, né? O melhor uso, a melhor interpretação. Ela vai conseguir olhar e não se exceder, né, no entusiasmo e nem, se for o caso, né? Aqui eu acho que não vai... não é uma coisa depressiva. Pode ter aspectos nostálgicos no meio de tudo que está em perspectiva, podem ter aspectos um pouco mais tristes, mais tristões, mais nostálgicos, alguma saudade, alguma apreensão com alguma coisa que ainda não se resolveu, enfim, né? Mas em geral é uma sequência que traz coisas assim promissoras, né? Só que ela vai olhar com objetividade, sem se entusiasmar demais, sem ficar se antecipando, sem ficar, sabe, muito mexida, né, diante
dessa coisa toda, né? Disso tudo que é bastante, que é importante, isso que se mobilizou, que está no horizonte, né? Que são as coisas que estão fechando a alunação do Sagitário intensa, né? Então, ela vem mais com esse olhar capaz, né, de separar o joio do trigo, né, e falar, não, ótimo, tem muita esperança, tem muita coisa por vir, mas eu vou cuidar aqui do hoje, do agora, o que tá por vir é legal, é promissor, mas pode também não acontecer, então calma, sabe? Então, ela é muito interessante também na síntese, tanto na semana, olhando para as duas anteriores, mas na síntese, olhando para essas duas, ela não vai deixar a gente viajar na maionese da empolgação que essas duas juntas podem mobilizar em nós, né? E nos deixar talvez um pouco iludidas, né? Um pouco assim exagerando na coisa, né? E talvez até descuidando do que precisa ser feito aqui agora, no momento presente, dada a promessa, tem algo de promissor aqui no ar para frente, no momento do ano que nós estamos no começo do ano, tá? Hoje, lua nova, né? Então, ela olha e faz a devida análise disto, deixando as coisas bem organizadas dentro dela e podendo lidar com essa intensidade da melhor maneira, sem se exaltar demais e nem ficar com muito medo, sabe? Ou com muita apreensão, né? Nada disso cresce com ela. Aqui as coisas ficam... Eu tô vendo esse espetáculo, né? Mas eu sei que hoje, só por hoje, cada dia é um, e até lá, né? Tomara que tudo isso possa se concretizar, essa esperança, essa inovação, essa nova vida e tudo, esse brilho, esse sucesso, né? Mas hoje eu tô aqui, e aqui eu tenho que fazer isso, isso e aquilo, amanhã eu tenho que fazer isso, isso e aquilo, entende? Então ela não perde o rebolado, né? Diante das coisas. Deixa eu ver. A Carmen dizendo o seguinte: a gente vai ter clareza do que nos faz feliz e onde está a nossa felicidade. Perfeito, Carmen, concordo. É isso mesmo, ela vai conseguir olhar e ter clareza, né? Esse anúncio, essas movimentações que trarão sucesso, felicidade, bem-estar, saúde, né? Em algum momento, né? Ela sabe esperar por isso e tem a clareza, tem a objetividade, o senso, né, um senso prático, né, ela é comedida, né, na maneira como ela recebe isso que se coloca no contexto dela, né. A Vivi chegou, bom dia. Porque eu acho assim, é uma jogada que essas duas, né, elas fazem com que a gente vá colocar os olhos para o futuro, para o que está por vir. São duas cartas juntas que anunciam algo de muito bom que está por vir, sabe? A possibilidade de realização, de renovação, de uma forma assim muito benéfica, né? Então tem uma promessa de algo muito bom e positivo que vai se desenrolar, mas é num tempo maior, né? Duas cartas como essa nunca vão se expressar completamente em 2 dias ou em uma semana, né? Essa sequência, ainda mais se a gente considerar que estamos começando o ano e que hoje, opa, tremeu aí que foi, esbarrei aqui na mesa, e que hoje é a lua nova, então estamos só iniciando uma alunação, né? Então ela vai ter assim essa clareza e esse discernimento, essa lucidez, essa ponderação, né, de não se empolgar demais nem de menos, sabe? Porque isso é uma coisa, né? Às vezes a gente sabe que é algo muito bom, tá para começar e tudo, que isso tem um percurso, a gente fica super empolgado num momento e no momento seguinte a gente já fica abatido porque aquilo vai demorar, porque tem um percurso, né? Então, do mesmo jeito que sobe e desce, entendeu? Então, ela permite que a gente possa ficar num lugar mais equilibrado mesmo, né? Lidando com a força, com a potência, com a promessa, né? Disso tudo aqui, de toda essa mobilização, né? Deixa eu cumprimentar que chegou mais gente.
A Ioiô chegou, bom dia, minha amiga. E a Sabrina falou, hoje tô muito irritada, talvez por ter estado tão ruim ontem, minha energia louca para chutar o balde. Ah, então, ainda, talvez aqui, você talvez ainda esteja sentindo as cargas dessas duas. Mas a tendência, Sabrina, é que você se equilibre, tá? Ao longo do tempo, do dia de hoje para amanhã. Essa daqui não é. Eu não acho que a dama de espadas vai fazer você chutar balde, a menos que você chute o balde de forma muito calculada. Ela é calculista, a dama de espadas, ela não mete a louca. Quem faz isso é a de paz ou a de copas, né, que são mais impulsivas, vamos dizer. Essa daqui não é, tá? Ela é muito criteriosa. Ela sabe, então pode ser que até você esteja vendo, né, toda a carga, toda a potência, sente isso em algum nível, mas tem uma consciência mais sábia, profunda, madura, né, por trás, que faz o filtro, que faz a devida, né, que separa as coisas, fala, sim, não, tem isso, tal, mas vai passar e tudo mais. Ó, Sabrina, vou tomar um banho de mar à tarde para ver se melhora. É ótimo, eu tomei um banho de mar ontem e foi muito benéfico. Então, eu acredito que melhora sim, tá? E essa dama nos mostra que a gente tem todas as condições de maturidade, de lucidez, de sabedoria, né? Para não nos deixar arrastar de forma, vamos dizer, leviana ou para situações intensas que vão trazer desgaste e que de repente não é preciso tudo isso, sabe assim, menos, ela vai colocar a gente num lugar mais sábio de olhar e falar, não, calma, você sabe que isso daí é empolgação, tudo bem, né, mas não vai fazer grandes coisas, mover mundos e fundos em função de coisas que ainda não está na hora, então ela vai trazer essa capacidade da gente não agir de forma, como é que fala isso? A gente agir antes do tempo, sabe? Agir de forma, não é premeditada, agir de forma, esqueci a palavra, agir antes do tempo, né? De forma impulsiva, descontrolada, indo por um entusiasmo que se apaga logo, essas coisas de fogo de palha, né? Impulsiva, e eu dizendo, impulsiva, antecipada, sabe? Da gente fazer antes, entende? Sabe? Você mobiliza um monte de coisas sem ter tudo que precisaria para você ter uma certeza. Você não vai agir de forma leviana, né? Com a dama de espadas. Ela é muito sagaz nisso daí, né? Agora, por outro lado, o que ela pode ter de sombra? Eu acho que nessa circunstância aqui é menos, tá, pessoal? A sombra dela é que às vezes ela é contida demais, né? Às vezes, então, ela joga um balde de água fria numa empolgação, sabe? Numa coisa que é boa, que é bonita, mas ela torce o nariz, porque ela não é a feia, ela é um pouco amarga. Ela é um pouco amarga, ela é aquelas que falam, pobre criança, não sabe de nada, sabe isso? Às vezes a gente faz isso com a gente por dentro, né? Então o lado que ela tem é esse lado assim que ela joga um balde de água fria, às vezes em alguma coisa que não precisava, entendeu? Mas eu entendo que dentro da nossa sequência, que ainda mais que apareceu a donzela, a presença dela é muito protetiva, tá? Nessa circunstância também de lua e sol juntos, que é uma coisa que, nossa, né? Tem uma promessa muito boa no ar, tem um horizonte promissor, né? Então ela vem e dá uma segurada na empolgação, não se agir de forma precipitada, era essa a palavra, precipitação, da gente não se precipitar, entendeu? Agir antes do tempo precipitadamente, né? Indo só no rastro da empolgação, tá? Então eu entendo que é muito favorável que ela surja hoje para nós. E também ela abrindo a alunação, porque aí significa que algo dela permanece ao longo da alunação, né? E responde um talvez, por quê?
Porque ela sabe que essas coisas todas que estão no horizonte ainda não estão aqui na nossa mão. Então ela talvez, há potenciais, mas dependem de muitas variáveis para se manifestarem concretamente, né? Então ela responde talvez, tá? E ela nos desaconselha hoje tomar grandes decisões ou mover grandes volumes de recursos e de energia, porque ainda é cedo, sabe assim? Ainda é cedo, né? Carece de um pouco mais de tempo para que se mostrem evidências mais fortes, mais concretas, até que seja a hora real de agir, sabe? Então eu acho que ela nos leva mais para um lugar analítico, né? De analisar, de olhar com um senso crítico, mas dentro de uma perspectiva também realista e não exagerando no sarcasmo, no cinismo, sabe? Nessa coisa, nessa amargura. Também isso daí não, tá? Deixa eu cumprimentar a Márcia Teodoro, bom dia, bem-vinda. E a Lene disse, sabedoria, racionalidade, equilíbrio e calma, isso. Gratidão, amada, adorei o menos, bom domingo. Eu também adoro, menos, tá? Muito menos, né? Ela vai dizer menos, querida criança, né? Aquela voz dentro de nós que fala, ô, minha querida criança, bonito isso que você tá, é bacana, pode acontecer sim, mas ainda é cedo, então vamos devagar, um passo de cada vez, olho na realidade, observação, né, mantendo-se ali presente, não tomando nada para o pessoal, tá, isso é muito importante na Dama de Espada. Não leva as coisas tudo para o lugar pessoal. Fulaninha quis mexer comigo. Negócio comigo é muito ruim. A minha vida é uma bagunça. A minha vida nada dá certo. Sabe essas coisas? É justo onde ela vem falar assim, como assim? Você não está sendo minimamente racional. Você não está sendo minimamente lógica, meu bem. Né? Você acha mesmo que o sol... né? Que o sol só brilha para você ou que a lua só existe no seu céu? Não é assim, né? Bem menos, né? Então é isso. E aí fica mais tranquilo, né? Ó, Sabrina, ranço, Amira, assim que eu tô. Eu entendo bem. Ranço, então, o 3 de espadas pode ser ranço. É desprezo, mas palavra, desprezo pode ser ranço, tá? Eu falei aqui, Sabrina, não sei se você chegou a ouvir, que para mim esse 3 de espadas veio ontem, ele de fato se mostrou, mas uma pessoa desconhecida, desprezando e falando umas palavras numa circunstância muito, daquelas muito impermanentes, uma coisa no trânsito, sabe? De vez por outra acontece para mim, né? Na rua, e foi um pouco desagradável, mas não com a carga que isso pode ter. Isso pode, e sempre que eu vejo o 3 de espada, eu sempre fico alerta, né? Porque eu falo, nossa, porque pode ser bem dolorido. Se você deu um ranço, bem, graças a Deus, entendeu? Porque um rancinho aqui é uma das expressões mais tranquilas, porque isso daqui pode gerar uma dor grande na pessoa. Abate a pessoa, pode, né? Potencialmente abater a pessoa, sabe? Então, tudo certo, tá? E o rancinho também, essa daqui vai até talvez fazer você, nem vai tirar seu ranço, vai deixar seu ranço de boa. Um pouco de ranço não faz mal para ninguém. Então é isso, minha gente. Eu achei que tá ótimo, tá? Eu achei que tá muito bom, tá muito equilibrado, né? Para esse começo de ano, para essa lua nova. E então o que eu quero dizer para vocês? Amanhã, segunda, dia 19, eu vou fazer a carta do dia por escrito, porque vai ficar atrapalhado para mim amanhã transmitir ao vivo. Hoje eu tenho tempo de fazer, vou fazer por escrito, vou deixar aqui no Instagram, depois penso um jeito de jogar lá no YouTube também, na forma de vídeo, né? Mas vou fazer por escrito, porque não vou conseguir me organizar para transmitir, porque vai ser um dia muito corrido amanhã de manhã, eu tenho uma correria e, enfim. Mas na terça, de novo, estamos juntos ao vivo às 9h09, tá? Olha aí eu dizendo, tive um ranço ontem, hahaha.
com um macho desconhecido e palestrinha num rolê. Palestrinha é ótimo. Palestrinha é tudo de bom, essa palavra. Cabra chato da gota serena. Então, ontem também eu tive, não era um palestrinha, era um Zé Mané, sem noção, ele tava erradíssimo, e aí ele quis começar a falar umas coisas, mas daí eu já respondi uma e já acabou por isso mesmo, a gente já saiu fora e tudo bem, entendeu? Então, deu tudo certo. Aí, logo na hora me veio a carta, eu falei, nossa, desprezo e más palavras, esse cara desprezou a nossa existência aqui nesse rolê, ainda quis questionar nosso posicionamento, quando na verdade quem estava errado era ele, e más palavras, porque a forma como ele verbalizou a coisa não é adequada. Falei, nossa, que maravilha, se for assim o 3 de espada de hoje tá ótimo, porque já nem tô mais lembrando disso. E o dia fluiu, isso foi antes do almoço, foi 11 horas da manhã, entende? E depois o dia passou e foi super bom o meu dia ontem. Né? Então ficou claro para mim que o 3 de espadas pode se expressar com graus de intensidade muito diferentes, né? E o baralho comum sempre só traz a presença daquilo, ele não mostra exatamente, se a gente não colocar outras cartas e trabalhar em cima, né? Para saber a intensidade que isso vai se colocar, né? O grau de complexidade, né, como eu mostrei no início, entre uma carta como essa, né, e as cartas do baralho comum, né, elas são aquela energia, tá mostrando assim, qual energia, mas não fala em que ambiente, como, em que intensidade, né, porque isso pode vir de várias maneiras, né, e aqui já são cartas que mostram melhor o ambiente, né, porque tem cor, tem personagens, tem vegetação, tem água, tem céu, tem não sei o que, né? Então, é isso, tá, gente? Mas tá muito bom, tá de bom tamanho, né? Afinal, foram 4 desse tipo, 3 desse, 2 cartas que falam não, que são essas duas, uma carta que fala talvez, não, essa aqui fala não também. Então, 3 que falam não, uma que fala talvez e 3 que falam sim, tá super equilibrado. Olha, se a vida não é isso mesmo, né? A mesma quantidade de sim e não e o talvez no meio. Tá ótimo, né? Deixa eu ver. Boa sorte amanhã, Maga, disse a Marlu. Obrigada, amada, vai dar tudo certo. Na terça a gente se vê, mas eu deixo por escrito, tá? Vou até gostar, tô com saudade. Então, e essa hoje vem ainda me dizer que é isso mesmo, faz por escrito. Ela gosta de escrever, a dama de espada, trabalha bem a palavra, num contexto assim mais silencioso, trabalhar com letra, trabalhar com texto, né? Muito bom. A Sandra disse gratidão, de nada. Olha aí eu dizendo, também pensei isso, o meu foi bem. Foi bem no final do rolê, aí eu falando. A Sandra dizendo, meninas, assistam Vidas Invisíveis na Netflix, muito bom. Vidas Invisíveis? Interessante esse nome, vou anotar, vou ver assim que eu puder, Sandra, obrigada pela dica. Aí eu disse, gratidão, amada, de nada. Beijo. Beijo, Carmen, gratidão, minha gente. Então, nos vemos ao vivo na terça. Um ótimo domingo, uma ótima entrada de semana amanhã para todos nós. E gratidão sempre pelas nossas práticas, pelas nossas manhãs, pela nossa sabedoria, pelo nosso afeto. Olha a Sandra dizendo sim sobre mulheres subjugadas. Ai, vou ver, sou curiosa, Sabrina. Vê sim. Brasileiro, disse a Sandra. Que interessante. Gratidão, querida. Eu vou, assim que puder, também olhar. Mas é isso, amadas. Gratidão demais. Beijo grande. Fiquemos bem, em paz, fiquemos com Deus. Sábias que somos. Vai dar tudo certo. Beijo. Tchauzinho.